Ele foi uma das mais fascinantes figuras do nosso cinema no século passado. Nos anos 20, se aproximou da vanguarda francesa. Nos anos 30, anos 40, morou na Inglaterra e participou ativamente da produção cinematográfica inglesa. Em 1949, voltou para o Brasil e foi o primeiro produtor geral da Vera Cruz. Aquela ideia natimórtia de criar uma Hollywood brasileira em plena São Bernardo do Campo. Depois foi nomeado por Getúlio para presidir uma comissão que resultou na criação do Instituto Nacional de Cinema. Enfim, teve uma vida cinematográfica muito intensa. Os 30 anos da morte de Alberto Cavalcante é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Alberto Cavalcante foi um homem de cinema completo. Começou como cenógrafo, depois foi iluminador, montador, roteirista, produtor e diretor. Isso na época do cinema mudo. Mas é na passagem para o cinema falado que sua contribuição é decisiva. No filme Correio Noturno, de 1935, por exemplo, ele sobrepõe a imagem de um trem passando, a música, os ruídos e a leitura cadenciada de um poema. Com isso, ele transforma o som no principal ator dramático do filme. Realmente é uma figura muito pouco celebrada e conhecida mais profundamente, eu acho. Ele só fazia filme de qualidade e filme não comerciais. Os filmes dele são obra de arte. O Alberto Cavalcante, que pouquíssima gente conhece, ele foi o primeiro cineasta brasileiro a ser reconhecido no exterior. Ele tem significado e ele tem importância no mundo pelo cuidado de transformar os elementos que a gente chama de linguagem cinematográfica em verdadeiros atores. Anselmo Alberto Cavalcante nasceu aqui na rua Álvaro Ramos, em Botafogo. Típico carioca, né? Apesar de família tradicional pernambucana, de usineiros Cavalcante. Bom, enfim, estudou no Colégio Militar, estudou na Faculdade Nacional de Direito e foi embora para a Europa. Ficou lá até 50 anos, quando voltou... E voltou para tentar montar, né, a Vera Cruz, enfim, que era a nossa Hollywood brasileira, né? E é um cara que dedicou a vida inteira a construir uma indústria cinematográfica brasileira autônoma, né? Mas o fato, velho, é que até hoje o nosso cinema depende do Estado, né? Essa que é a verdade. Pelas contas da Ancine, menos de 10% das nossas produções obtém receita suficiente para arcar com as despesas, né? Embora é sempre bom que se diga que o incentivo fiscal que o Estado concede ao cinema é muito pequeno
se comparado, por exemplo, à indústria automobilística e outras indústrias, né?